eu fungando, mas espero melhorar até o final. Hoje a gente vai falar sobre o medo e a fé, né? Como a disciplina espiritual, as disciplinas espirituais podem nos ajudar relacionada a isso. Muitas vezes a gente lê a palavra, ora, jejua e não sai do lugar, né, daquilo, de algumas situações que nos vêm e a gente acaba não percebendo o que está por trás daquilo ali. E as disciplinas espirituais nos ajudam a nos examinar para a gente olhar de verdade para dentro de nós e só de olhar a superfície, né? Mas olhar, em vez de só reagir à superfície do que sentimos. Então, quando, por exemplo, a gente estuda alguma coisa, como a passagem de Jó, e ao invés de a gente olhar só para a vida de Jó, sobre o que, os temores, o que ele fala, né, o que mais temia me aconteceu, sobre olhar para a soberba dele, olhar para as vezes que ele reclamou, mas olhar para a gente também nesse sentido de nos colocarmos ali no lugar dele, né? Porque ele diz que não tem pecado, esse peca. Então, de olhar pra gente no sentido de também de a gente de enxergar, será que quais são os nossos temores? Será que a gente está sendo soberbo? Que situação que nós estamos no momento, né, em que precisamos mudar? Porque Jó precisou passar por aquela toda aprovação, por exemplo, para ele poder encarar a soberba dele, para ele, ao invés dele só ouvir falar de Deus, agora ele conhecia a Deus, né? Então, a disciplina espiritual não é só para a gente saber quem é Deus, para a gente ouvir falar sobre Deus, mas é para a gente se aproximar dele e ter um relacionamento com ele, de fato, um relacionamento com Deus. E examinar os nossos medos, a raiz desses medos, não só apenas os sintomas, é o que faz a nossa fé crescer. Porque a gente deixa de competir com algo que está escondido e passa a lidar com a causa real. Então, muitas vezes, o que a gente chama de medo também é uma crença profunda sobre nós mesmos, né? Sobre as pessoas ou sobre Deus. E isso dificulta até nosso relacionamento com Deus e até com as demais pessoas. Porque às vezes a gente pode ter medo de perder alguém, pode existir ali uma crença de abandono, ou talvez uma necessidade de controlar tudo ali e de não conseguir entregar o controle para Deus. E pode existir aquela coisa de não conseguir entregar o controle, todo mundo fala, não, entrega o controle para Deus. E talvez você não consiga, porque dentro, lá no fundo, você tem medo de que se você não controlar determinada coisa, vai dar errado. Então, por trás do medo da escassez, por exemplo, pode existir uma convicção de que nunca haverá o suficiente. Então, talvez você queira ter ali um controle sobre tudo ou o medo de entregar determinadas coisas a Deus porque um dia você não teve algo ou não foi suficiente. Por trás da necessidade constante de aprovação. A gente precisa, né? Fica querendo saber se as pessoas vão nos aprovar, a gente fica não quer magoar as pessoas dizendo não. E às vezes elas nem vão se sentir magoadas, né? Mas a gente quer agradar todo mundo. Enfim, pode existir uma ferida ali de rejeição. Então, por trás de determinadas reações exageradas, pode existir uma tentativa de proteger uma parte de nós que ainda se sente ameaçada. Então, às vezes, por exemplo, quando eu falho, eu tenho... paralisava, né? Então, quantas vezes eu falhei aqui na sala e não paralisei, porque eu entendi que aquela falha era Deus me ensinando que falhar faz parte, que eu preciso lidar com aquilo, né? E eu não posso simplesmente paralisar só porque eu falhei, só porque não deu certo, só porque não saiu conforme a programação. Então, mas se a gente não tem uma vida, se a gente apenas lê a Bíblia somente para conhecimento e não para nos auxiliar, né, nas nossas dificuldades, a gente acaba passando por determinadas coisas e acaba não aprendendo com aquela situação, acaba não estando sensível porque Deus quer falar com a gente, né? A gente acaba ouvindo o que os outros estão achando da situação e não o que realmente Deus quer falar conosco sobre aquela situação. E sobre o medo, né, a gente precisa se perguntar, né, do que eu tenho medo. Às vezes a gente se pergunta isso, né, por que eu tenho medo disso? O que eu acredito, esse medo que eu tenho vai se concretizar? Se esse medo se concretizar, o que vai acontecer? E ir se perguntando o que isso significa sobre mim, sobre o outro, sobre Deus, né? Para nos examinar espiritualmente. Porque senão a gente não sai daquela dificuldade. E isso pode ser também uma crença, alguma coisa que você aprendeu desde criança. Então a gente precisa se perguntar de onde vem essa situação. Porque Deus só tem pensamentos bons sobre a gente. Muitas vezes essas crenças, esses medos nos atrapalham no relacionamento com Deus e também a gente progredir no crescimento espiritual. E encontrar a raiz desses problemas é o que nos liberta para conhecer verdadeiramente a Deus. É como se a venda dos olhos caíssem quando você de fato descobre o amor de Deus. Quando você de fato descobre que Ele te ama apesar de você mesmo. E que quando gente que está anos na igreja, porque ela tem medo de ir para o inferno. E Deus é muito maior do que isso, né? A Bíblia não é sobre o inferno, mas a pessoa ali tem um medo constante disso. Então, o amor de Deus lança fora o medo. Depois que você
conhece a Deus, você quer amá-lo com as suas atitudes, né? Não somente. Você acaba até esquecendo que existe ali o inferno e sem santificação não veremos a Deus, obviamente. Quando você sabe ali de quem é Deus, você quer se relacionar com Ele a ponto de deixar esses medos para trás. Então, como é que eu deixo esse medo de ir para o inferno? Por que eu tenho esse medo? Por que eu acho que a religião se resume a isso, né? Por que eu acho que o evangelho se resume a isso? Então, são essas coisas que cada um tem que se examinar. Infelizmente, não tem como o outro dizer para você naquilo que você precisa deixar para trás, descobrir, né? Qual é o seu medo, qual é a sua crença para você prosseguir adiante. Isso cada um por si, né? É claro que a gente pode ter um amigo, pode ter ali um conselheiro espiritual, mas tem coisas que, se a gente nem consegue perceber sobre nós, talvez o outro também não consiga. E o medo, eu botei aqui, o medo é a antítese da fé. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, amor e moderação. Espírito de poder, espírito de amor e de moderação. Não basta combater o medo na superfície, é preciso identificar sua raiz. Rejeição, abandono, trauma, necessidade de controle, escassez, insegurança, necessidade de aprovação, medo de fracassar, entre outras possibilidades. Um medo que não é compreendido pode continuar produzindo os mesmos padrões, mesmo quando tentamos apenas reprimi-lo. E a fé significa, né, a fé não significa somente ausência de medo, significa aprender a não permitir que o medo seja quem governa nossas decisões. Porque medo, várias pessoas da Bíblia tiveram medo, né? E é normal ter medo, a gente já, ainda bebê, a gente tem medo. O problema é quando esse medo, ele governa as nossas decisões. Então, por muitas vezes, por exemplo, o medo me governou em algumas áreas, e por conta desse medo, eu não avancei na fé, eu não avancei espiritualmente. E quando eu escolho, não, mas é porque eu tenho medo disso, medo da vergonha, né? Medo enfim, do fracasso, então eu não vou fazer determinada coisa, significa que aquele medo ali está governando aquela minha área. E como Deus vai agir em nós e como Deus vai nos usar. E a gente colocou outra coisa no lugar dele, né? Se o medo está governando aquela decisão. E o evangelho não é só sobre nós, né? O evangelho não é sobre... Às vezes a gente está muito focado em nós. Focado que a gente ainda não conseguiu determinadas coisas, que a gente ainda... O evangelho é sobre a mensagem, é sobre Cristo, né? E a gente precisa transbordar. E muitas vezes é no processo, é na hora que a gente está transbordando, é que a gente consegue avançar em algumas coisas. Então, a gente precisa avançar mesmo e entregar para Deus o medo, né? Descobrir a raiz do medo e tentar enfrentá-lo. O Espírito Santo nos ajuda em relação a isso. Até mesmo para a gente construir uma fé. A fé ela é construída de pouco em pouco. Então, muitas vezes a gente passou por determinadas coisas na vida, por doença e tal, e a gente pensa, nossa, realmente eu tenho fé. Talvez a sua fé seja relacionada àquela situação, mas em outras situações, talvez a sua fé não seja tão grande assim, precisa ser construída. Não é um sentimento que a gente sente e de repente temos fé. Em Romanos 10:17 vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela é fortalecida no exercício diário. Cada vez que escolhemos confiar em Deus, em vez de obedecer o medo, nossa confiança amadurece. A disciplina espiritual cria espaço para perceber o que está acontecendo dentro de nós. A gente fica mais atento ao que a gente está estudando, está fazendo, né? Então, as disciplinas, oração, palavra, silêncio, confissão, meditação, exame pessoal, não serve apenas para fazer coisas para Deus. Também nos ajudam a perceber nossas motivações, padrões, aquilo que temos tentado controlar sozinho. Então, a disciplina espiritual é isso também, né? Não é só saber mais sobre Deus, mas é saber como chegar a Deus, de por que estamos chegando a Deus, de qual forma. Nos ajuda muito também na santificação. E aí eu coloquei aqui, a pergunta central deixa de ser apenas como faço para parar de sentir medo, e passa a ser, o que esse medo está tentando me dizer? O objetivo não é obedecer ao medo, mas compreendê-lo para que ele possa ser confrontado pela verdade. E aqui é quando a gente percebe, né, do porquê que a gente está sentindo medo, é quando a gente consegue confrontá-lo. Como eu estava dizendo, quando a gente consegue perceber de onde está vindo aquilo ali e como, de fato, agora saber por que estamos tendo esse padrão, por que a gente está tendo esse padrão. Aí eu coloquei aqui uma frase que é de um psicólogo, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente da escuridão. Então, a gente precisa saber sobre nós mesmos, né? É muito fácil a gente olhar para o outro e muitas vezes numa conversa saber o que o outro precisa, mas e nós, né? E tem até um espírito, um versículo que fala sobre isso, né? Sonda-me, Senhor, e conhece-me. E a gente precisa, quando a gente faz essa oração, quando a gente lê esse versículo, e muitas vezes vai vir, né? Só não vai vir no outdoor. Exatamente o que você tem, o que Deus está te sondando. Então, é preciso estar atento. A disciplina espiritual é para isso. Ela nos deixa sensível àquilo que Deus quer
fala conosco. Não se trata de glorificar a escuridão, depois que eu coloquei essa frase, né? Nem de substituir a fé por uma teoria psicológica. Trata-se de reconhecer que aquilo que não examinamos pode continuar governando nossas escolhas sem que percebamos. A maturidade espiritual, portanto, não é fingir que não temos medo. É conseguir olhar para ele diante de Deus e perguntar: Senhor, o que existe na raiz disso? Porque quando a raiz é encontrada, podemos finalmente distinguir o que é realidade do que é uma interpretação construída pelo medo. E talvez seja aí que comece a fé. A verdade comece a crescer a fé realmente inabalável. Não quando nunca mais sentimos medo, mas quando o medo deixa de ocupar o lugar que pertence à confiança em Deus. E só para dar o último exemplo, como Pedro, né? Quando ele estava sobre as águas, ele foi até Jesus. E quando ele estava atento, olhando fixo para Jesus, como a gente falou, né, no outro dia, sobre a atenção, sobre o pensamento. Ele estava andando perfeitamente sobre as águas. Quando ele começou a olhar à sua volta, começou a olhar o vento, ele começou a sentir o medo, né? E com isso ele começou a afundar. Então, mas ele sabia para quem pedir socorro. Então, quando ele afundou, ele foi e clamou para Jesus, né? E Jesus foi lá e o ajudou. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir medo na caminhada. Mas quando a gente começa a perceber que a gente está afundando, a gente sabe a quem clamar, né? A gente sabe para quem pedir socorro. Mas alguns medos a gente não vai saber que estamos afundando, que estamos ali, que aquilo ali está nos puxando para baixo. A gente só vai saber se a gente se examinar realmente, se a gente olhar para a gente bem a fundo, né? Se perguntar o porquê daquilo, a raiz de tudo aquilo ali. É uma conversa, né? É um aprofundamento. É isso, meninas, o estudo de hoje. Bom dia. Estão me ouvindo? Mais um dia aqui com rinite, mas vamos ouvir um pouquinho